ler o livro de Samuel, capítulo 1, versículo 1 a 28. O tema da mensagem dessa noite é ser mãe. É um texto belíssimo, irmãos. 1 Samuel, ele é um livro que marca a transição, o início de uma nova história para o povo de Israel. É um livro em que findou-se o tempo dos juízes, agora começa a transição da teocracia para a monarquia na história do povo de Israel, e Samuel, podemos assim dizer que ele é o último dos juízes e é o primeiro dos profetas que Deus ele usa na história do seu povo. E o nosso objetivo hoje é olharmos para a mãe de Samuel. Nós vamos aprender um pouquinho com Ana. Eu quero convidá-lo, vamos orar, e após a oração nós leremos uma parte do texto. Ao longo da mensagem vamos fazendo mais leituras. Então quero convidá-lo, feche seus olhos, por favor, e vamos meditar na palavra do Senhor. Deus, nosso Pai, queremos mais uma vez te agradecer por estarmos juntos aqui nessa noite celebrativa, noite em que reconhecemos o valor da mãe, reconhecemos, ó Pai amado, o quão elas são preciosas para nós, e te louvamos por isso, ó Pai. Que o Senhor possa ministrar cada coração e cada mamãe aqui presente, a partir da sua realidade, a partir do seu contexto, possam ter a sua fé renovada em Cristo Jesus, a sua esperança, a sua alegria, de modo que elas prossigam, ó Pai, olhando para Cristo Jesus, de modo que elas prossigam cumprindo o teu propósito. Ó Deus, te agradecemos por estarmos juntos. Muito obrigado, Pai. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Vamos ler, irmãos, começarmos a leitura. Eu vou começar a leitura a partir do versículo 1. Nós leremos somente uma primeira parte agora, e depois da mensagem continuaremos na leitura. Leremos agora do versículo 1 até o versículo 18. Acompanhe na sua Bíblia, por favor. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Joroão, filho de Eliú e filho de Tou, filho de Zufê, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Rofini e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções destes a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor, e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhes deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada, e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu,
Eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas por ti a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizestes. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. É impressionante vermos a história de uma mãe, Ana. Ana significa graça. Graça, ela foi agraciada por Deus. Ela recebeu de Deus um favor da qual ela não merecia. O texto nos mostra que Ana, ela é uma mulher estéril. E ser mulher estéril, em qualquer tempo, em qualquer época, há uma mulher que deseja ser mãe, que deseja gerar filhos, é sem dúvida alguma uma dor muito grande. A esterilidade é uma realidade que tem acompanhado a humanidade desde seu início, desde seu começo. E está diante de nós uma mulher estéril, uma mulher que desejava ter filhos, uma mulher que foi bem casada. Ela tinha um bom marido, um marido que a amava, mas o amor de seu marido, o amor de seu esposo não lhe trazia, não lhe satisfazia por completo. Ana, cujo nome significa agraciada, graça, ela desejava ser mãe, mas não podia ser mãe. Ela desejava dar filhos ao seu marido. E sem dúvida alguma, a maior bênção que uma mãe poderia dar a um homem, ao seu marido naquele tempo, era especialmente filhos, dar luz a um filho. E nessa noite, irmãos, eu quero que nós olhemos para essa história de Ana e aprendamos 3 grandes ensinos preciosos que os textos nos traz. Primeiramente, com Ana aprenderemos a persistir nas dificuldades. Mãe, presta atenção aqui. Quais são as dificuldades que você está lidando em sua vida? Quais são os desafios que lhe são apresentados na educação de seus filhos? Quais são as dificuldades que você tem vivido em sua vida? O segundo aprendizado que temos com Ana é não somente persistir nas dificuldades, mas com Ana também aprendemos a educar os filhos na verdade. Não somente precisamos de mães que persistam, mas também necessitamos de mães que eduquem os seus filhos na verdade. E por fim, verificaremos com Ana que é necessário também que as mães aprendam a entregar os seus filhos nas mãos de Deus. Esses 3 ensinos, vejamos então, irmãos. Vamos observar primeiramente com Ana o que é ser mãe. Ana nos ensina que ser mãe é persistir diante as dificuldades. A história de Ana é uma história marcada por diversas tribulações. As dificuldades de Ana são muito claras nesse texto. A primeira dificuldade que encontramos de Ana está no versículo 2 a 5, num contexto de poligamia. Ana, como mulher de Eucana, ela é mulher, mas não somente ela o é. Há uma outra mulher em jogo, há outra mulher em cena, cujo nome é o qual? Penina. Irmãos, é muito sério observarmos isso, porque há uma competição grande naquele lado. É muito importante olharmos a palavra de Deus e percebermos que a palavra de Deus, ela traz a realidade das culturas de cada tempo como ela é. A Bíblia não maqueia, a Bíblia não floreia o contexto das pessoas, dos tempos que elas viveram, mas a Bíblia traz aqui um contexto de cultura familiar que não era aceito, não era aprovado por Deus, porque a poligamia, ela tem o seu nascedouro após a queda. Lá no livro de Gênesis, nos capítulos iniciais, nós temos o início da poligamia sendo praticado como resultado da queda. Lembremos que quando Deus estabeleceu a família, Ele não estabeleceu a relação poligâmica, mas Deus estabeleceu a monogamia. Quando Deus criou Adão e Eva. Deus não criou Adão, Eva e Maria, Eva e Fernanda, Eva e Francisca. Deus criou Adão e Eva. A poligamia, ela
é uma realidade que encontramos em diversas culturas, em diversas épocas, que resultou da promiscuidade do coração humano. A poligamia, ela surge a partir do desejo corrupto do coração humano em ter mais ou ter de forma distorcida aquilo que Deus criou para que o casal vivesse na vida conjugal. Então nós temos a primeira dificuldade que Ana está enfrentando no seu contexto histórico, um contexto em que a poligamia ela é uma realidade dos relacionamentos familiares, e a Bíblia sempre, quando mostra um casal, uma família onde há poligamia, a Bíblia vai sempre ressaltar as desgraças, os sofrimentos, as lutas, os problemas de se ter uma relação poligâmica. É muito interessante isso. A Bíblia nunca vai mostrar a poligamia como algo a ser imitado, ou algo a ser desejado, ou algo a ser buscado, mas sempre nos traz a verdade nua e crua das implicações de se viver um relacionamento poligâmico. E aqui então nós temos exatamente isso. Ana é esposa de Eucana, mas no entanto Eucana tem uma outra mulher chamada Penina, e Penina ela foi mais feliz, ela gerou filhos. Então, meus irmãos, vocês imaginam duas mulheres dentro da mesma casa e a competição que nos dá uma em outra. Imagina os transtornos que haviam. Imagina o quanto que era doloroso, especialmente para Ana, que amava Eucana e desejava dar-lhe filho, não podia lhe dar filhos, e Penina zoava com a cara dela. Penina criava situações de contendas, de briga e de desajuste familiar. Então observemos aí no texto, versículo 2, tinha ele duas mulheres. Quando a Bíblia nos mostra isso, não é que a Bíblia está aprovando a poligamia, mas ela está mostrando uma realidade cultural do seu tempo. Uma se chamava Ana e outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções desta a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mais que o Senhor a houvesse, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E nesse mostrar a realidade da qual Ana vivia, certamente o fato de Eucana mostrar-se como um marido dedicado, devotado a ela, desejoso de agradar-lhe, ela tinha o desejo de retribuir, mas não podia fazê-lo. Não somente essa dificuldade da poligamia no contexto de esterilidade, sendo uma mulher estéril, mas aí o versículo 6 nos mostra uma outra dificuldade de Ana. Qual é a outra dificuldade de Ana? O versículo 6 nos mostra a sua rival. A sua rival, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. O texto não nos deixa dúvida do amor de Eucana para com Ana. Ele a amava, mas o problema não é o amor do marido, o problema é a infertilidade de Ana. E outro problema que acentua o contexto a qual ela está é sua rival Penina. E algo muito sério, queridos, é interessante observar, quando olhamos para o livro de Samuel, como eu disse antes de iniciar a exposição, o livro de Samuel ele é uma transição na história do povo de Israel. É o povo deixando o período dos juízes, por isso que Samuel é considerado como o último dos juízes, e migrando para agora o contexto de monarquia, o estabelecimento da monarquia em Israel. E Samuel também, agora, ele não somente nesse início da monarquia, mas Samuel como profeta de Deus, porque a forma antiga do povo de Israel, a herança, ou seja, aliás, o modo de religiosidade, o modo como eles expressavam a fé, havia uma decadência moral, uma decadência espiritual em Israel. E aí, quando nós observamos todos esses fatos, nós vamos observar que o objetivo de mostrar quem é Ana, é mostrar Ana como uma entre aquelas que foram agraciadas por Deus, que faz parte da história de Deus para salvar. Por exemplo, quando nós olhamos Sara,
e Rebeca, ambas também foram estéreis, não é? E nós temos aqui Ana, uma mãe de um homem tremendamente usado por Deus, que também é estéril. E nessa história da revelação, mostra-nos o modo como Deus ele age, conduzindo ao mundo, conduzindo a história para que cumpra os seus objetivos. Então, ela lida com essa dificuldade da poligamia, da esterilidade, da sua rival, mas há uma outra dor de Ana, uma outra dor que ela sente, o versículo 8. Eucana, seu marido, embora a amasse, ele não conseguia compreender a sua dor. Há uma insensibilidade, há uma falta de entendimento de Eucana. Olha o versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás tão de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Eucana, ele não conseguia entender a dor da sua esposa. Ele não conseguia entender a luta que Ana vivia. Então, a sua falta de capacidade de perceber se manifesta no modo como ele tenta demonstrar, ele tenta compensar, mas não consegue. E aí então, nós temos um outro problema, uma outra dificuldade que Ana enfrenta. Agora, essa dificuldade que ela enfrenta é de um sacerdote insensível. Olha o versículo 14, nós temos Eli. O que ele diz a Ana quando Ana vai orar? Ele diz o que para ela? Até quando estarás tu embriagada, aparta de ti esse vinho? Amados irmãos, o como é interessante para nós percebermos isso, a insensibilidade do sacerdote Eli, acusando-a de embriaguez. É algo muito grave, porque Eli, ele, como sacerdote, era um período em que foi-se a glória, e Icabode. Ele foi um desastre como sacerdote, os seus filhos nem se falam. Então, amados irmãos e irmãs, quando olhamos para tudo isso, as dificuldades que Ana está lidando, tudo isso resulta na expressão máxima que ela diz no versículo 15. Olha para o versículo 15. Porém, Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém eu derramando a minha alma perante o Senhor. Queridos, como é importante para nós, no contexto de hoje, percebermos que as lutas e dificuldades devem ser por nós enfrentados, devem ser por nós encarados, de modo que nós não devemos recuar diante as dificuldades que a vida nos impõe. Ana é uma mulher que encara as suas dificuldades. Ana é uma mulher que está vivendo um contexto difícil. Eu lhe pergunto, qual que são as suas dificuldades hoje? Quais são os conflitos que você vive na sua família hoje? Quais são as crises conjugais, as crises com os filhos, ou as crises com os pais? Nós não podemos maquiar e fingirmos que está tudo bem quando não está. Nós não podemos viver a vida como se tudo fosse belo e perfeito e bonito, porque não é. Nós sabemos sim que as provações e as lutas sobrevêm a todos nós. E Ana, ela é uma mulher agraciada por Deus, mas que está neste momento de sua história sofrendo horrivelmente, passando por angústias intransponíveis. Quais são as suas? Quais são as lutas que você tem enfrentado e você precisa encarar? Então, o primeiro ensino que temos com Ana é justamente este ensino de persistir diante das lutas. Agora, o que você tem feito com as suas lutas? O que Ana faz com as suas lutas? Olha para o versículo 18. Do versículo 16, ela vai falando da sua aflição. Versículo 17, ele entende. Agora o versículo 18. Disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Por que o seu semblante já não era mais triste? O que fez diferença na vida de Ana? Como que ela superou a amargura? Como que ela superou a tristeza? As dificuldades deixaram de existir, irmãos?
Ela deixou de viver no casamento poligâmico? Ela deixou de lidar com a realidade da sua esterilidade naquele momento? Ela deixou de ter aquela mulher chamada Penina como sua rival? Isso mudou o seu contexto? Mudou? Então o que mudou se não foi o contexto? O que mudou na vida de Ana para que ela enfrentasse dificuldades? Foi exatamente a solução que ela encontrou diante de Deus. A solução para Ana veio quando ela se colocou diante de Deus. É isso que precisamos compreender, é isso que, mãe, você precisa entender. A solução de nossos problemas não significa mudança de circunstâncias difíceis que estamos lidando. Muitas vezes as circunstâncias permanecerão as mesmas, as lutas serão as mesmas, as adversidades serão as mesmas, mas o que muda é o nosso coração. O que muda é a certeza de que Deus ouve as nossas súplicas. O que muda é a certeza de que podemos apresentar diante de Deus o nosso clamor e sabemos que o Senhor, Ele ouve aquilo que lhe suplicamos e Ele conduz. Queridas mães, nós queremos compartilhar com vocês essa esperança que Ana encontrou, que você pode encontrar. Porque sabemos que dias difíceis vivemos. E, amados irmãos, amada igreja, quantos dos irmãos conhecem um movimento chamado Despertar Débora? Levante suas mãos, para que eu possa saber. Quem já ouviu falar do Despertar Débora? Esse movimento é um movimento belíssimo, cujo lema é mães de joelho, filhos de pé. Aqui se propõe esse movimento, se propõe que as mães sejam intercessoras, se propõe que as mães elas sejam guerreiras e coloquem diariamente a vida de seus filhos na presença de Deus, de modo que separando por dia 15 minutos por dia, ela dobrará os seus joelhos e clamará ao Senhor pela vida de seus filhos. O quanto precisamos disso, meus amados irmãos e irmãs? Na nossa vida, na experiência da paternidade, da maternidade, enquanto nossos filhos são crianças, são pequeninos, nós temos um relativo controle sobre suas vidas. Nós conseguimos de alguma maneira dizer sim e não, e conseguimos de alguma maneira conduzi-los, mas chega um momento na vida de nossos filhos que eles já amadurecem, ganham a maioridade e eles andarão por si, tomarão suas decisões. E certamente as decisões que tomarão responderão por cada uma delas, mas muitas das vezes nós pais nos identificamos e lidamos com momentos em que as decisões que nossos filhos tomam são decisões que sabemos que são contrárias àquilo que Deus estabeleceu, e sabemos que o sofrimento e a dor está ali na esquina, e como pais e mães desejamos que nossos filhos acertem, mas nem sempre eles irão acertar. Mas nem sempre eles farão aquilo que nós ensinamos. Mas o que devemos fazer então, diante das decisões de nossos filhos que não são de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz? Nós precisamos dobrar nossos joelhos e intercedermos com nossos filhos. 15 minutos por dia, essa é a proposta desse movimento Despertar Débora. Aqui, as mães dobrem seus joelhos e intercedam por seus filhos. Quantas lutas as mães têm passado por seus filhos, não é verdade, irmãos? Eu estava nessa semana ouvindo de uma pessoa que me dizia o relato, falando sobre o quanto tem sido difícil, quanto que pessoas, mães com filhos na adicção, no mundo das drogas, têm procurado e têm chorado por seus filhos. Quantas mães choram hoje, no Dia das Mães, porque os seus filhos entraram por caminho das drogas? Quantas mães choram hoje por seus filhos, porque os seus filhos estão dentro de presídios e cadeias? Quantas mães hoje choram por seus filhos que estão em caminhos que são caminhos de morte? Não é que a palavra de Deus fala? Há caminhos que ao homem parecem ser caminhos de vida, mas o seu fim é a morte. Então, queridas mães, dificuldades existem, não fujam
das dificuldades. Encare-as. Nem sempre as circunstâncias irão mudar de imediato, mas mesmo que circunstâncias difíceis permaneçam diante de ti, persevere como Ana. O que mudou em Ana não foi a circunstância, mas o que mudou em Ana foi o seu coração e a certeza de que Deus ouviu a sua súplica. Não somente isso aprendemos com Ana, mas Ana também nos ensina que ser mãe é criar filhos no caminho de Deus. Olhemos agora o versículo 19 e 23. Acompanhe na sua Bíblia, por favor. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela, o Senhor. Ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze-o que melhor te agrade. Fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. É impressionante aqui então, nesse mútuo aprendizado que temos com Ana, é que não somente ela persiste nas dificuldades, mas Ana também, ela cria Samuel nos caminhos de Deus. Amados, Ana ficou quanto tempo com Samuel? Se nós vamos considerar uma história paralela à história de Ana, Joquebede, mãe de Moisés, que também ficou com Moisés até que ele fosse desmamado, segundo o livro apócrifo, o livro de Macabeus, ele estabelece que o tempo do desmame são de 3 anos. Estima-se que Ana tenha ficado 3 anos com Samuel. A Sofia está com 5 anos. Logo para 6 anos. Imagine, 3 anos. Ana teve 3 anos, se formos considerar esse dado como verdadeiro. Não posso afirmá-lo categoricamente, porque o texto não nos diz, mas presumamos que seja 3 anos, a partir até mesmo da própria experiência que temos hoje, no tempo relativo a esse período. Foram 3 anos que Ana teve. E o texto nos mostra que quando ela leva Samuel, ele era muito criança. Meus amados irmãos e irmãs, primeiramente nós precisamos compreender que uma mãe que cria os seus filhos no caminho do Senhor, ela vai ter a percepção, e Ana tem essa percepção, versículos 19 e 20 nos mostra isso. Ana, ela é agraciada por Deus, e aqui agora então a menção ao seu nome, agraciada, graça. Então nós temos no versículo 19 e 20, Deus respondendo à oração de Ana, Deus concedendo-lhe um filho. Deus, ele ouve o seu clamor. As circunstâncias não mudaram de imediato, mas no caminhar do tempo as coisas foram mudando, e ela tem a alegria de gerar filhos, gerar a Samuel. Nós temos no versículo 21 até o versículo 23, Ana dedicando-se inteiramente à educação de Samuel. Então Ana, ela aproveita cada momento, ela aproveita cada circunstância para que Samuel fosse influenciado nos caminhos do Senhor. Embora ele seria levado para onde? Para ser terminado, ser criado por quem? Por Eli. Ele era um homem que ensinava os caminhos de Deus? Sim, mas quem é que assume a responsabilidade de educar os filhos no caminho do Senhor? Isso principia em quem? No coração de Ana. Isso deve começar aonde? No próprio lar, em nossa própria casa. E por isso que Joquebede é para nós também um exemplo, um paralelo, porque é um contexto bastante similar. E aqui nós temos interessante, irmãos, observar que são 2 homens tremendamente usados por Deus. Moisés, é o homem que Deus usa para libertar o povo de Israel do Egito. Nós temos aqui Samuel, o homem que Deus usa para
recomeçar ou para dar continuidade à história da salvação, ao cumprimento da promessa. E Samuel, ele é o primeiro profeta que unge Saul, depois ele unge Davi, e Davi, é em Davi que se cumprirá a promessa da vida de Cristo Jesus. É da linhagem de Davi que virá o Salvador, e Samuel faz parte dessa história. Então é muito importante para nós percebermos que o quão é necessário que nós, como pais, assumamos a responsabilidade de educar nossos filhos no caminho do Senhor. Porque, queridos irmãos e irmãs, o tempo que temos com nossos filhos são tempos preciosos, e Ana não desperdiçou nenhum momento. Se ela ficou 3 anos com Samuel, cada ano, cada dia, cada semana, cada mês foi bem investido. E aí então temos um princípio fundamental, é que educar os filhos no caminho do Senhor é uma educação para toda a vida. Meus amados irmãos e irmãs, queridos pais, é importante que entendamos isso. Investirmos na educação de nossos filhos, educá-los nos caminhos de Deus, é uma educação que há de acompanhá-lo até o fim de sua vida. Por mais que nossos filhos, em sua caminhada, quando adultos, tomem suas decisões contrárias àquilo que ensinamos, eles sempre saberão aquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus sempre estará no coração deles. De modo que, pela graça de Deus e o clamor, nós, como pais clamando, cremos que Deus é poderoso para converter os seus corações. Cremos que Deus é poderoso para trazê-los de volta ao caminho, mesmo que eles se afastem do caminho, porque Deus é poderoso para fazê-lo. Então, não desperdice cada oportunidade que você, como pai, como mãe, tem de influenciar, de educar os seus filhos no caminho do Senhor. Pensemos nisso, irmãos. O quanto que nós, como pais, amamos nossos filhos e investimos em suas vidas. Como pais, desejamos que nossos filhos estudem na melhor escola. Como pais, desejamos que nossos filhos se vistam bem. Como pais, desejamos que nossos filhos tenham oportunidades que nós não tivemos e investimos pesadamente. Colocamos a mão no bolso, investimos com o dinheiro que temos, com o suor do nosso trabalho. Se são crianças, desejamos que tenham bons brinquedos. Isso é errado? De maneira alguma. Os pais devem fazer o melhor para os seus filhos, mas muitas vezes em detrimento de todos esses investimentos que são preciosos sim, mas eles não se constituem como o investimento mais precioso que precisamos fazer. E esse investimento é justamente no seu crescimento espiritual. Há muitos pais que estão negligenciando o crescimento espiritual dos seus filhos. Investe no seu crescimento intelectual, investe no seu crescimento como pessoa e indivíduo para viver na sociedade, mas negligenciam o crescimento espiritual. Negligenciam o crescimento no estudo, na compreensão e na prática da palavra de Deus. Então, nesse Dia das Mães, o quão é precioso para nós reconhecermos que cabe a nós, pais, no tempo de hoje, investimos tempo, investimos no crescimento espiritual de nossos filhos, porque o pai que investe no crescimento espiritual, observe bem, irmãos, não estou falando de religiosidade. Investir no crescimento espiritual não é vir trazer o filho à igreja, ele ficar dentro da igreja. Isso faz parte? Sem dúvida faz. Mas o crescimento espiritual é aquele que acontece dentro do lar. É aquele na qual nossos filhos olham para nossas vidas e veem em nós, como pais, exemplos a serem seguidos. Exemplo de humildade, exemplo de arrependimento, exemplo de perdão. Porque qual é a família que não tem problemas? Qual é a família que não tem crise conjugal? Qual é a família em que não há momentos de quebra-pau dentro de casa? Todas as famílias têm isso, não tem? Maior ou menor medida. Mas o momento em que os filhos reconhecem a presença de Deus não é quando os pais pecam, mas quando os pais se arrependem. Porque pecar é natural do ser humano. Pecar, somos especialistas em pecar. Somos especialistas em errar. Quem não erra? Não é o que Jesus Cristo disse? Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra.
os nossos filhos crescem espiritualmente quando eles olham para nós pais, e sabendo que nós pais somos imperfeitos, mas vem em nós atitude de humildade, vem em nós arrependimento, vem em nós busca de mudança. O que é isso? Isso é crescimento espiritual, porque eles olharão para nós e verão em nós o reconhecimento do estado caído humano, e verão em nós o reconhecimento da esperança que temos em Cristo Jesus. Verão em nós, sim, meu pai é falho, minha mãe é falha, meu pai tem pecado, minha mãe tem pecado, mas eles fazem aquilo que outros pais não fazem, eles se humilham, eles pedem perdão, eles buscam seguir a Jesus, eles buscam praticar o Evangelho dentro de casa. Crescimento espiritual tem a ver com isso, a prática do Evangelho no lar, a prática do Evangelho dentro da igreja. A igreja é um lugar onde há paz e amor. Todo mundo aqui, não é? Um relacionamento maravilhoso. Não há desentendimento entre nós, não há, né? Não há aquele olhar feio, aquele olhar torto, não há aquele fuxiquinho. Mas é um lugar onde, havendo tudo isso, confrontados com a palavra, admitimos: eu pequei com você, irmão, eu fui maledicente com você, eu não fui honesto, eu não fui sincero, eu não fui correto, me perdoe. E aí então nossos filhos olham para nós e verão em nós um modelo de vida cristã, de pessoas que são imperfeitas, mas reconhecem a graça, a esperança que é em Cristo Jesus. Então não há máscara, não há mentira, há honestidade, a verdade, há amor, há perdão, há graça. Não é isso que é a igreja de Deus? Ou a igreja é o lugar que todo mundo é perfeitinho? Não é. Porque não existe isso. Mas há pessoas que são regeneradas por Deus e amam Jesus, amam a palavra, e por amor à palavra, por amor a Deus, estão buscando praticar. Então Ana, ela aproveitou os 3 anos, se foram 3 anos, não posso afirmar por conta disso, mas ela aproveitou cada momento para mostrar, para trabalhar com Samuel, para ensinar-lhe, para inculcar-lhe a palavra de Deus, a história do povo de Deus. Por isso que lá em Deuteronômio, capítulo, antes disso, tem uma frase que eu coloquei: investimos, olha lá, leiam comigo por favor vocês, investimos tanto na vida secular e tendemos a desprezar a vida e o crescimento espiritual dos nossos filhos. Isso é muito sério, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós como pais estejamos mais atentos a isso, e se estamos errando nisso, nos arrependamos, confessamos, peçamos perdão ao Senhor e vamos mudar nossas atitudes. Por isso que lá em Deuteronômio capítulo 6, de 6 a 9, nos traz o chamar, que é justamente para que Israel ouça. Leiam comigo todos, por favor. Essas palavras, todos juntos, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus e delas falarás e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Exatamente o que Ana, como mãe, ela pôde viver com Samuel, aproveitando cada oportunidade do dia a dia, da vida familiar, da vida comum no lar, para ensinar-lhe a palavra de Deus e ajudá-la a crescer espiritualmente. O crescimento espiritual de nossos filhos é responsabilidade de cada pai e de cada mãe. Não transfira, não delegue, não fuja, assuma a sua responsabilidade. E aí então você pode contar com a igreja, contar conosco. Por isso que temos a escola da família, por isso que temos cursos de crianças a idosos, porque a igreja, ela é uma parceira. A responsabilidade é da família, a responsabilidade não é da igreja, é sua responsabilidade como pai e como mãe, mas a igreja coopera, a igreja auxilia, a igreja está aqui para ajudá-lo. E aí então a terceira atitude de Ana, o terceiro aprendizado que temos com Ana nesse texto, é exatamente os versículos iniciais desse capítulo, quando nós olhamos para o versículo de número 24 até o 28, olha na sua Bíblia aí, por favor. Acompanhe comigo. Havendo desmamado
levou consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o mesmo a Eli. E disse ela: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Que extraordinário, irmãos. E aqui então a terceira aprendizado que temos com Ana é que ser mãe é reconhecer que os filhos não são nossos. E esse talvez seja o aprendizado mais difícil para uma mãe. A mãe, ela tem uma afetividade, ela tem uma ligação, ela tem um amor, ela tem um carinho muito mais, avantajado, digamos assim, muito mais expressivo, muito mais profundo que nós homens. Não que nós não tenhamos, nós temos sim, amamos nossos filhos, mas como a mãe ama, é diferente, não é, irmãos? Vocês concordam comigo, mamães? Os homens vão pegar depois, tudo bem. Alguns homens olham de lado para mim assim, todo brincando. Mas é impressionante, irmãos, o quanto que talvez essa seja a lição mais difícil para as mães. O quão é difícil para as mães cortarem o cordão umbilical. O quão é difícil para as mães aceitarem o fato de que os filhos seguirão a sua vida. O quão difícil é para as mães lidar com essa separação, especialmente quando as mães desejaram muito ter os seus filhos. Então, nós temos aqui Ana, mãe de Samuel, ela tomando uma atitude que é simplesmente belíssima. É impressionante observarmos esse texto e vermos que quando o livro de Samuel é escrito, esse primeiro capítulo, a atitude de Ana, ela cumpre o seu voto. Ela não tenta negociar com Deus. Deus, vamos dar um jeitinho aqui, né? Deus, tem 3 aninhos, deixa eu ser com 18 anos, né? Com 18 anos eu mando o nariz dele, né? Aí eu posso curtir um pouco mais meu filho. É isso que ela faz, irmãos. Ela diz: Senhor, eu sei que tu és misericordioso, eu sei que Samuel vai ser usado por ti, mas Senhor, deixa eu andar um pouquinho comigo. Não, Ana não faz isso. Ana imediatamente, ao desmamar o seu filho, ela cumpre o seu voto, ela entrega totalmente, integralmente Samuel, e ele deixa a sua casa, ele não mais convive com sua mãe, ele é levado para ser criado agora pelo sacerdote Eli, distante do seu lar, com 3 anos. Meus amados irmãos e irmãs, o quão é importante para nós como pais compreendermos que os filhos são herança do Senhor. Os nossos filhos não são nossos. E Ana, Samuel muito jovem ainda, é entregue, seu único filho é entregue. O seu único filho deixa a sua casa, porque ela fez uma promessa a Deus. E, amados irmãos, quando ela cumpre o seu voto a Deus, ela cumpre chorando, né? Ela entra em depressão. Ana entra num estado de crise. É isso que o texto nos mostra? Como que Ana consagra Samuel? Olhamos para o texto. Havendo desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e apresentou-o à casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor, porque este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera,
pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor pedi, e eles o tomaram, e eles adoraram ali do Senhor. É uma entrega jubilosa, é uma entrega determinada, é uma entrega consciente, convicta de que estavam fazendo a coisa certa. Não houve tristeza no coração de Ana, não houve murmuração no coração de Ana, não houve arrependimento no coração de Ana, não, mas Ana consagra Samuel, entrega Samuel, ainda muito menino, para viver com ele, e Deus há de usá-lo como um homem dele, para a glória dele. Que privilégio de Ana, que privilégio. E é muito belo, irmãos, reconhecemos isso, porque a Bíblia nos traz história de dezenas de mães que foram sobremaneiramente abençoadas por Deus, mães que geraram filhos que foram grandes homens e mulheres de Deus. Nós temos, como já falei, Sara, Rebeca, Ana, e no texto de hoje, na leitura bíblica, Maria, mãe de Jesus. Mulheres que foram agraciadas, e de todas estas, a mais agraciada, a que teve o maior privilégio, foi Maria, de gerar Jesus, o Deus encarnado. Então, nós temos na Bíblia essas histórias que são extraordinárias, o como que Deus, Ele usa as mulheres para cumprir os seus propósitos. E atitude de gratidão e louvor. Queridas mães, essa precisa ser a atitude que cada uma de vocês precisam ter. Gratidão a Deus, louvor a Deus, e convicção de que ao educá-los no caminho do Senhor, vocês entregarão seus filhos para viverem a vida para a glória de Deus. Ana aproveitou bem o tempo que Deus deu para ela com Samuel. Ana não desperdiçou o seu tempo, mas ela aproveitou cada momento com Samuel. Ela educou, e depois ela entregou. Samuel foi embora de casa com talvez 3 ou 4 anos, foi com Eli, e ele foi preparado para ser o primeiro profeta, um homem de uma envergadura absurda, um homem sensível, um homem temente a Deus, um homem que ouvia a Deus. Quantas mães são privilegiadas e se alegram também ao ver que seus filhos, ao modo de Samuel, estão seguindo o caminho do Senhor. É uma grande alegria. Uma grande alegria para nós pais vermos nossos filhos amando a Cristo Jesus, vivendo para a glória de Deus. Queridos filhos aqui nessa noite, que você possa olhar para Samuel como exemplo para a sua vida, que Samuel seja para você também um estímulo a ser uma pessoa, um homem ou uma mulher que ame a Deus, que ame a Cristo Jesus. Que você possa olhar para Samuel e ver que também você pode ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar outras vidas. Filhos, ouça a instrução de teu pai e de tua mãe. O livro de Provérbios nos traz várias advertências acerca disso. No boletim de hoje, pega o seu boletim, por favor. No boletim de hoje eu escrevi uma pastoral sobre honra a tua mãe. Nessa pastoral eu trago uma reflexão acerca de Salomão. Salomão, rei em Israel, o homem todo-poderoso em Israel, um homem que se prostra, um homem que reverencia, um homem que valoriza a sua mãe. Você depois leia essa pastoral, não desperdice essa pastoral. E aqui eu trago aos irmãos 2 tipos de filhos. Presta atenção, filhos. O primeiro filho que eu apresento aqui são os filhos insensatos. Quem são os filhos insensatos? São os filhos que, ouvindo os conselhos dos pais, os desprezam. São os filhos que, ouvindo a palavra de Deus, a ignoram. Olha aí no boletim, filhos insensatos. Provérbios 10:1. O filho insensato é a tristeza de sua mãe. Uau! Provérbios 10:1. Filho insensato é a tristeza de sua mãe. Provérbios 15:20.
mas o homem insensato despreza a sua mãe. Provérbios 17, 25. O filho sem juízo é tristeza para o seu pai e amargura para a sua mãe. Provérbios 19, 26. O filho que afugenta sua mãe é filho que envergonha e desonra. Provérbios 20, 20. Se você amaldiçoar os seus pais, a sua vida terminará como uma lâmpada que se apaga na escuridão. Ainda, irmãos, Provérbios 28, 24, 30, 17 e 23, 22 são textos fortes demais. Eu tive que tirá-los aqui, deixei sua referência porque não dava espaço. Mas eu quero pedir a você, filho que está aqui nessa noite, independente da sua idade, chegando em sua casa, abra sua Bíblia e termine de ler esses textos. A palavra de Deus, ela traz uma advertência muito séria aos filhos. Não seja um filho, uma filha insensata. Como o próprio livro de Provérbios fala, há caminhos que ao homem parecem caminhos de paz, de vida, de alegria, mas o seu fim é a morte. Mas aqui também lhes apresento um outro tipo de filho, o filho sensato. Quem são os filhos sensatos? Olha aí no boletim. Honra a sua mãe. Provérbios 23, 25. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a quem te gerou. Provérbios 1, 8. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes a doutrina de tua mãe. Ouvir doutrinas concordantes à palavra de Deus. Ana foi uma mãe que investiu tempo na vida de Samuel. Ana foi uma mãe que educou Samuel nos caminhos do Senhor, e quando chegou a hora certa, o entregou totalmente ao Senhor. E para a glória de Deus, Samuel tornou-se um filho sensato. Samuel tornou-se um homem usado na história da salvação. Um homem usado por Deus, um profeta de Deus, que ungiu o rei Davi, e do rei Davi veio o Senhor Jesus Cristo. A esperança para a mãe, a esperança para o filho, a esperança para o pai está somente em Cristo Jesus. Querido pai, querida mãe, queridos filhos, nessa noite, compreendamos um fato importante. Essa história de 1 Samuel aqui está porque Deus prometeu que enviaria Jesus Cristo. A história do povo de Israel, a história dos judeus, até que se cumprisse em Maria, mãe de Jesus. E no boletim de hoje você leu, na ordem do culto, na página 3, sobre Maria, mãe, a mulher mais bem-aventurada que já pisou na face da terra. Maria não é intercessora. Maria não intercede por nenhum de nós. Maria não morreu na cruz. Maria não ressuscitou. Certamente ela é salva, foi salva, porque ela creu em Jesus Cristo, o seu Filho, o Deus encarnado. E você? Você já arrependeu dos seus pecados? Você já confiou em Jesus Cristo? Você já entregou a sua vida a Jesus? Você já recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador? Porque a única esperança para a minha vida, para a tua vida é Cristo Jesus. Porque, queridos, todos nós aqui sabemos, sem mais delongas e sem qualquer tipo de forma de se delongar, somos pecadores. Nenhum de nós aqui somos melhores que ninguém. Todos nós estamos no mesmo patamar sem Cristo Jesus. Todos nós somos iguais. Todos nós igualmente merecemos a condenação e o inferno. Todos nós igualmente merecemos o juízo condenativo de Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós o quê? Ainda pecadores. Quer resolver o problema do pecado? Corra a Cristo Jesus. Arrependa-se e creia. E aí então nós temos a história de Ana. E aí, queridos, nós temos o cântico de Ana. Não lerei o cântico, mas só farei uma breve menção. Aqui no capítulo 2, versículo 1 a 10, nós temos Ana jubilosa. Nós temos aqui Ana alegre, exultante, louvando e adorando a Deus. Nós temos o cântico de
de Ana. Esse cântico de Ana muito se assemelha àquilo que Maria, séculos depois, quando soube que ficaria grávida do Espírito Santo, cantou ao Senhor também, orou ao Senhor, assim como Ana, jubilosa, feliz, alegre, reconhecendo que Deus era o seu Salvador. Portanto, o nascimento de Samuel marca uma nova fase da história de Israel. Samuel, ele desempenhará um papel importantíssimo na história de Israel, na história da salvação, na história da redenção. Por isso, queridos pais, reconhecer que os seus filhos não são nossos, mas são do Senhor, são para a causa do Senhor, isso vai gerar louvor e adoração. Crie seus filhos para a glória de Deus. Ensine os seus filhos, mesmo que hoje eles sejam adultos, que eles vejam em você uma vida que Deus é glorificado, porque o amor de Cristo constrange, e cremos que eles também serão alcançados. Ser mãe é um privilégio, é uma dádiva de Deus. Hoje nós temos aqui, eu fiquei muito feliz com a notícia, a Diana está grávida, né? Não sei se podia falar, todo mundo pode estar sabendo. Está grávida de 2 meses. Olha que delícia. Olha a cara do pai, foi pouco, né? Ai, papai, vocês não igual eu. Parabéns, viu, gente? Mas não é alegria, irmãos, receber a notícia que estamos grávidos. Eu não me canso de dizer o dia que eu soube que seria pai pela primeira vez. Seminarista, paupérrimo, comendo bolacha, água e sal, em Recife, miojo, Viviane grávida. Eu saí pelas ruas do Recife dançando frevo. Foi isso? Não, dizendo muita alegria: você é papai, você é papai. Né? Eu tinha 23 anos. Quem eu encontrava, eu falava que ia ser pai, nem conhecia a pessoa. Todo beijo, todo povo. Amados irmãos e irmãs, o quão é precioso para nós reconhecermos a alegria de sermos pais. E a alegria que eu tive quando soube que a Sofia seria pai da Sofia. E aí então essa alegria foi dividida com a Vivian, que orava, pedindo a Deus uma irmãzinha. Fui buscá-la na escola, estudava lá no grupão, com o resultado do exame, a Vivian estava aprendendo a ler. Eu dei para ela um papel, ela começou a ler. Positivo. Foi assim mesmo, tem gravado. Olhou para minha cara e disse: o que é isso? Aí a gente começou a chorar: você vai ter uma irmãzinha. Foi lindo demais, não? Você lembra desse dia? Amados irmãos, nascimento é uma bênção de Deus. A Bíblia não é minha, a Sofia não é minha, nem da Viviane, ela é de Deus. E nós as consagramos ao Senhor. Elas são pecadoras tanto quanto eu sou e tanto quanto você é. Por isso a Viviane e a Sofia precisam de Cristo Jesus. Elas não moram numa família perfeita, elas conhecem as nossas imperfeições, mas a minha esperança é que elas possam reconhecer em nós o temor a Deus, o arrependimento de pecados, a fé em Cristo Jesus, a esperança que temos em Cristo Jesus. E essa esperança que temos também esteja no coração delas, porque assim elas viverão para a glória de Deus. Igreja não é um lugar de pessoas que se acham santas, mas é um lugar de pecadores que foram salvos pelo sangue de Cristo Jesus. Pessoas que colocaram a sua fé em Cristo Jesus e amam a Jesus Cristo. O nascimento de Samuel foi especial, foi precioso. Por isso você, querido pai e querida mãe, e mamãe aqui, persista diante as dificuldades. Quais são as suas dificuldades? Qual é o sofrimento que você está lidando hoje? Não fuja. Não fuja, encare-os. Saiba que as suas circunstâncias difíceis não vão mudar. Talvez passarão anos, meses, dias sofrendo, mas o que muda deve ser o coração, a confiança em Deus. Ana continuou vivendo num contexto de poligamia, que era pecaminoso aos olhos de Deus, e Deus, a palavra, eu já expliquei sobre isso. Ana continuou tendo que lidar com aquela rival, Penina. Agora imagine, irmãos, quando ela levou Samuel, entregou ali e voltou para casa, foi Eucana, e quem estava lá? A abençoada. Peço licença, uma palavra desgramada, né? Da Penina estava lá. Mas eu acho que eu imagino que é a alegria de Ana, né? Porque era
filho consagrado a Deus. As dificuldades não sumiram da vida dela, ela continuou tendo dificuldades. Então, persista diante das dificuldades. Ser mãe é criar os filhos no caminho de Deus. Mamãe, papai, continue educando, continue insistindo, mesmo que o teu filho seja um barbudo como eu, mesmo que ele já saiu de casa, mesmo que ele já não mora mais contigo, você continua sendo mãe, você continua sendo pai, quer seu filho queira ou não, é mãe e é pai, e como mãe e pai, você continuará a orar, a clamar, a interceder pela vida do seu filho, para que Deus, com sua graça incomensurável, o alcance, o converta, o transforme, ele veja em você. Meu pai e minha mãe nunca desistiram de mim, mesmo eu sendo cabeça dura. Meu pai e minha mãe reconheceram a esperança do amor de Deus, e eu também reconheço, porque eu vi isso na vida do meu pai e da minha mãe. Meu pai e minha mãe é tão falho quanto eu sou falho. Meu pai e minha mãe não é perfeitinho não, mas eles reconheceram quem resolve o problema do pecado humano, Jesus Cristo. Então, educar os filhos no caminho de Deus. Filho, atenção! Nessa noite você ouviu na palavra de Deus falando do filho insensato e do filho sensato. Que tipo de filho você é? Que tipo de filha você é? Você honra sua mãe e seu pai ou você os despreza? Você está dando ouvido ao ensino bíblico que seus pais lhe dão ou você está fazendo pouco caso? Cuidado, filho. Cuidado, filho. Então, com Ana aprendemos que ser mãe é reconhecer que os nossos filhos não são nossos, mas nossos filhos são do Senhor. Aleluia. Como é bom, irmãos, termos esse privilégio. Os meus filhos são do Senhor. Os consagrei a Deus. É Deus que vai tratar com eles. Continuarei a amá-los, por mais que é. Por mais que seja cabeça dura, igual o pai, né? Diante disso, a mãe fala, igual o pai, cabeça dura. As coisas boas puxaram da mãe, as coisas ruins puxaram do pai. Não é isso? É mais ou menos isso, né? É assim? Hoje disseram aqui numa das mensagens do passado, eu peguei pesado com as mulheres, né? Hoje aqui eu estou tentando me consertar com elas, vou ter que consertar com os homens. Na verdade, eu encontro dos homens, eu conserto lá com vocês depois. Mas, amados irmãos, é mesmo para que vejamos o valor de tudo isso. Parabéns, mamães. Feliz Dia das Mães. Que Deus a abençoe grandemente. Que você possa olhar para a Ana e ter nela um exemplo de mulher que temeu a Deus a despeito de toda a dificuldade que viveu. Amém? Vamos todos colocarmos em pé. Vamos orar ao Senhor, agradecendo por esse momento de culto, de louvor e adoração ao seu santo nome. Senhor Deus, a tua igreja está aqui reunida essa noite. Obrigado por tua palavra que é tão preciosa. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos recebidas. Ó Pai, nós te louvamos e bendizemos, exaltamos o teu santo nome, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor nos amou primeiro. Sabemos, ó Pai, que quando Adão e Eva caiu, o Senhor não os abandonou, mas o Senhor, Deus, foi de encontro a Adão. O Senhor, ó Deus amado, deu o primeiro passo na reconciliação. O Senhor, Deus, providenciou tudo para que pudéssemos, ó Pai, nos reconciliar contigo. Sermos reconciliados contigo pela obra de Cristo Jesus. Ó Pai amado, que cada mãe aqui nessa noite, diante das dificuldades e lutas que tem vivido, não venha esmorecer, mas elas possam, ó Deus, renovar a esperança, a fé delas em Cristo Jesus, tendo Ana, Maria, Joquebede, tantas outras mulheres do passado e do presente, como exemplos de mulheres que temeram o Senhor. E ó Pai, eu lhe peço também, que nós como pais, possamos, juntamente com nossa esposa, sermos bênção na vida de nossos filhos. Perdoa os nossos pecados e transgressões, Pai, livra-os e guarde todo mal. Ó Deus, e agora com o teu amor, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo, sejam conosco, sejam com o teu povo, hoje para todos sempre. Amém. Amém, amém, meus irmãos? Amém. Dê um abraço. Homens, o santo está chamando aqui à frente, todos os homens, venham cá, por favor. Dê um abraço agora no seu cônjuge, nos seus pais, nos seus filhos. E homens, venham aqui para frente, por favor, todos os homens.